Fala galerinha, tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Espero que sim, vamos lá nessa luta nossa, né? Bastante intensa, né galera? É o seguinte, nós vamos fazer uma retomada agora bem legal com você de dois assuntos importantíssimos que eu considero aqui. Nós vamos falar de forças intermoleculares e da relação dessas forças intermoleculares, galera, com os pontos de fusão e ebulição das substâncias. E aqui a gente já dá uma revisadinha em geometria, dá uma revisadinha em polaridade, já dá uma relembrada geral aí para vocês, daquela retomada muito legal e a gente continuar sempre muito bem aí, tá bom? Beleza? Chique? Gente, é o seguinte, quando se fala em forças intermoleculares, só para a gente recordar, né, o que significa falar isso? O próprio nome está falando, ó, forças intermoleculares são forças que acontecem entre moléculas, né? Então eu trago para vocês aqui, olha só, a definição. São forças que ocorrem entre moléculas, né? Né? Não intramoleculares. As forças intramoleculares são aquelas forças que acontecem dentro das moléculas, como as ligações covalentes, né? Quando você tem uma ligação covalente normal, uma ligação covalente dativa. Aqui não, o que eu estou me referindo é uma força que acontece entre moléculas, né? Quais são essas forças? Primeiro que nós temos que recordar, gente, são as forças de Van der Waals, né? Que acontecem entre moléculas. A primeira é a mais fraquinha de todas, que eu acho que você lembra, que a gente chama de dipolo induzido, dipolo induzido. Ou também eu posso falar que essa força é chamada de força de dispersão de London, galera. Você falou, René, como é que funciona essa força? Essa força acontece entre moléculas apolares. Eu acho que você lembra bem, para a gente verificar se uma molécula é polar ou não, a gente tem que fazer os momentos dipolares. Lembra aquelas setinhas? A gente sempre faz uma setinha na direção do elemento mais eletronegativo. E se essa setinha, por exemplo, você fizer duas setinhas contrárias, né, em direções opostas, 180 graus uma em relação à outra, a gente corta isso. E se você cancela tudo, se o momento dipolar resultante total é zero, a molécula é apolar, que é o que vai acontecer aqui. Se as moléculas são apolares, o tipo de força que acontece entre elas, galera, a gente chama de dipolo induzido, que é a força de menor intensidade que a gente tem, né? Então eu trago para você aqui, por exemplo, algumas moléculas apolares, ó, só para você recordar. O H2, o O2, o N2, tá vendo? Ó, porque um puxa para cada lado e cancela. O CO2, que é uma molécula linear, né? Então o oxigênio puxa elétrons para um lado, o outro puxa para o outro, corta. Lembra? O BH3, ó, molécula triangular com ligantes periféricos iguais, sempre apolar. Molécula tetraédrica também, com ligantes periféricos iguais. Lembra, gente? Sempre apolar. Então o tipo de força intermolecular que acontece entre essas moléculas, a gente chama de dipolo induzido, correto? Então aqui eu só trago uma representação para você. Quando uma molécula dessa chega próximo da outra molécula, também apolar, uma induz a polarização da outra, né? Tipo, os prótons de uma atraem os elétrons da outra, entendeu? E essa atração é de caráter bem transitório, né? Um caráter bem fraquinho, tá bom? Beleza? Mas existe força de atração aí. Tá? Então, por exemplo, a molécula de I2, o iodo, você tem ó, dois iodos aqui, eles estão atraídos. Como, Renner? Se eles não são polarizados, né? Então, a carga positiva desse, ó, os prótons desse, atrai os elétrons desse, entendeu? Então, essa atração, que é super fraquinha, a gente chama de dipolo induzido. Beleza, galera? Que acontece, então, entre moléculas apolares. Agora, a gente também tem a força, que é o dipolo permanente, que acontece entre moléculas polares, né? Só lembrando que, na hora que você for montar, você puxa a flechinha no sentido do mais eletronegativo. Lembra que a gente fazia? E se essas setinhas não se cancelarem, a molécula é polar. Uma dica que eu já passei para vocês é que toda molécula angular e toda molécula piramidal é sempre polar, viu gente? Isso é uma coisa muito importante você lembrar para mim, tá bom? Angulares e piramidais são sempre polares, correto? Beleza. Essa dipolo permanente que a gente chama também de dipolo, né? Que acontece então entre as moléculas polares. Alguns exemplos, ó, o HCl, o CO, tá vendo? Ó, você pode ver que o cloro puxa elétrons para ele. O oxigênio aqui puxa elétrons para ele, tá vendo? Ó, o cloro aqui, ó, essa molécula é triangular e o cloro puxa elétrons para ele. Não dá para cancelar as forças, ó. No caso do CH3Cl, tá vendo? O cloro vai puxar elétrons para ele. No caso do SO2, né, que é uma molécula angular. Toda molécula angular é polar. Olha só, aí o que acontece? Você fala assim, não, professor, beleza, tudo bem, vamos lá. Por exemplo, você pega aqui o HCl. O HCl, gente, ele está sendo atraído por outra molécula de HCl, tá vendo? Olha só, ó. Por quê? Porque o polo negativo desse cloro, porque o cloro é mais eletronegativo, puxa elétrons, atrai o polo positivo desse. Tá vendo, gente? Olha só. Então essa atração faz com, como as moléculas são polarizadas, é uma força mais intensa. Dipolo permanente é mais forte, é mais intensa que a dipolo induzido, tá bom? Então isso aqui é um dipolo permanente, está acontecendo aqui.
Eu tenho uma outra força aqui que não é de Van der Waals agora. Tanto a dipolo induzido quanto a dipolo permanente, galera, são forças de Van der Waals. Essa aqui é a ligação de hidrogênio, né? E a ligação de hidrogênio é uma força mais intensa ainda do que a dipolo permanente, a dipolo-dipolo. Quando que acontece ligação de hidrogênio, Renner? Quando a gente tem o hidrogênio entre elementos do FON, né? Gente, você lembra que dentro dos elementos do FON são os elementos mais eletronegativos que a gente tem. Então, se eu tiver o hidrogênio entre esses elementos do FON aí, a gente está diante de uma ligação de hidrogênio, né? É um dipolo-dipolo, Renner? É, porque é molécula polar, tá? E esse dipolo-dipolo, gente, ele é mais intenso ainda? Exatamente. Ele é mais forte ainda, correto? Beleza? Mais intenso. Então, por exemplo, você pega aqui a molécula de HF, gente. Ó, o H ligado covalentemente ao F, né? Você pode ver que você tem elemento do FON, você tem o hidrogênio. O que acontece aqui? Ó? O hidrogênio fica entre flúors. Porque, veja, o flúor é mais eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons para ele. A densidade de carga aqui fica negativa. Ó. E aqui fica positiva, né? E aí, o que acontece? Esse positivo aqui, ó, da outra molécula, fica atraído por esse negativo. Então, o hidrogênio fica entre os flúors. Gente, isso aqui é uma ligação de hidrogênio. Tá? Que é mais forte ainda que a dipolo-dipolo, tá? Mais intensa ainda. Muito bem. Então, para que aconteça a ligação de hidrogênio, existe uma dicasinha aqui, ó. O hidrogênio ele tem que estar ligado diretamente no elemento do FON, pelo menos em uma das moléculas, tá? Para que você tenha ligação. Conforme nós vamos dando exemplo, você vai entendendo, você vai recordando, ó. Então, você tem aqui, por exemplo, a molécula de água, gente. No caso da água, nós temos aqui, ó, as moléculas de água, tá, ó, atraindo. Você pode ver que uma molécula de água dessa consegue fazer 4 ligações de hidrogênio. Ó. As duas por esses 2 hidrogênios e as outras 2 pelos 2 pares eletrônicos livres que o oxigênio tem, tá vendo? Então, gente, aqui, ó, o hidrogênio ficou entre oxigênios em todos os casos. Você pode ver, ó. Isso são tudo ligação de hidrogênio, tá? E são essas ligações de hidrogênio que conferem, né, a tensão superficial, essa força de atração entre as moléculas de água, tá? Que é uma força que ocorre de maneira mais intensa, então, que a dipolo-dipolo. Certinho, galera? Então, não esqueça, hidrogênio entre elementos do FON, ligação de hidrogênio, correto? Como é que ficou o arranjo dessas ligações na água, gente? Olha só, é importante você lembrar que na água nós temos essa situação aqui, ó. A tendência são as moléculas de águas periféricas aqui, ó, ficarem o mais distante possível. Portanto, elas ficam direcionadas pelos vértices de um tetraedro, tá? Então é desse jeito que fica as ligações de hidrogênio na água. E quando você congela a água, gente, né, a estrutura do gelo, ela fica dessa forma aqui, ó. Dá uma olhada nisso, gente. Não sei se vocês lembram disso, mas um tetraedro do lado do outro, né, e se organiza de uma forma que sobram dutos, canais, que a gente chama de canais hexagonais. Esses canais hexagonais são espaços vazios que tem aí, né? Esses espaços só são criados quando você congela a água. Portanto, no processo de congelamento, nós temos o quê? Um processo de expansão, né? Então, a água aumenta o volume. Então, quando você congela, né, você forma esses canais hexagonais. É uma coisa natural que acontece com a água apenas, né? E aí, gente, isso cria um maior volume, né? Como densidade é massa sobre volume, se o volume aumenta por uma mesma massa, o que acontece com a densidade, galera? Ela diminui. Então nós temos uma diminuição da densidade, menor densidade. Exatamente por esse motivo que o gelo é menos denso que a água. É por isso que o gelo boia, né? Você pegar um gelo e colocar num copo d'água, uma pedra de gelo, ela vai ficar na superfície, né? Sobrenadante. Por quê, Renner? Porque ele é menos denso. Por causa da formação desses canais, que durante o processo de congelamento são formados, aumenta o volume, e esse aumento de volume faz com que você tenha uma diminuição na densidade. Tá bom? São coisas muito importantes que a gente tem que lembrar. Tá bom, gente? Agora, nós temos uma outra interação ainda que é mais forte ainda do que a ligação de hidrogênio, que é a interação íon-dipolo, né, gente? Isso aqui acontece quando a gente coloca substância iônica na água, tá? Essa é uma interação que acontece entre um íon e um polo de uma molécula polar. E, geralmente, o que mais aparece nos vestibulares é a interação desse íon com a água. Como é que funciona isso, Renner? Por exemplo, se pegar sal de cozinha, que é um exemplo super clássico, ó, coloca em água, forma Na+, Cl-, não é? O que acontece aqui, gente? Ó, quando você coloca em água, olha só como é que fica a disposição das moléculas. Ó. O Na+, tá aqui o cristal de cloreto de sódio super organizado, né? E aí o que acontece? Aqui, ó, esse Na+, ele vai ficar atraído, gente, por as moléculas de água, que a gente chama de solvatação, isso aqui, lembra? O oxigênio, que é o negativo da água, atrai a carga positiva do sódio e elas ficam rodeando o sódio.
A mesma coisa acontece com o ânion, ó. Só que no caso do ânion, a água inverte a molécula, ó. São os hidrogênios, são os hidrogeninhos que têm carguinha positiva que vão atrair, ó, a carguinha negativa do cloro. Correto? Formando também o que nós chamamos de uma solvatação aqui também. Tá bom? Como é que se chama essa interação, René? Nós chamamos de uma interação íon-dipolo. Porque a água é um dipolo elétrico. A água é superpolarizada, né? Você tem uma carga negativa aqui no O e as cargas positivas nos Hs. Né, gente? Então você tem uma atração entre o íon dipolo, que é uma atração mais forte ainda do que a ligação de hidrogênio. Então a sequência de forças fica assim, né? A dipolo induzida é a mais fraquinha, a dipolo permanente um pouco mais forte, a ligação de hidrogênio mais forte ainda e a interação íon-dipolo mais forte ainda. Tudo bem, galera? Tranquilo? Beleza? Então essas são as forças que acontecem que a gente tem que recordar entre moléculas aí, tá bom? Beleza? Bom, nós chamamos isso de solvatação iônica também, como eu já havia mencionado aqui. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá dando para recordar certinho aí? São as forças intermoleculares. Agora vamos fazer um exercício aqui, ó, só para a gente fixar esse assunto aí, ó. Tem-se dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio e água, que ao serem misturados formam um terceiro sistema. Então aqui você tem só o NaCl, né, que tem metal. Lembra quando tem metal a gente tem ligação iônica, né, gente? Aqui você tem só água e aqui você tem água mais sal. Correto? Quando você tem água mais sal, que nós acabamos de falar, acontece a interação da água com os íons, né? Ou seja, a interação íon-dipolo, que nós falamos agora. Os tipos de ligação ou interações entre as entidades formadoras do sistema 1, 2, 3 são respectivamente. Ele quer saber tudo o que acontece aqui, gente. Olha a questão legal essa, ó. Bom, no NaCl tem presença de metal, portanto a ligação é iônica, correto? Então aqui a gente já sabe, nós já vimos lá atrás que quando você tem metal associado a metal, eu tenho uma ligação iônica. Muito bem. Inclusive, no estado sólido, né, esses cristais são extremamente organizados, viu, gente? Os íons. Muito bem. No 2, eu tenho ligação covalente e ligação de hidrogênio. Porque se você for pensar, olha só, dentro da molécula de água, olha só, gente, essa ligação OH é uma ligação covalente. Correto? Concorda comigo? E entre as moléculas de água, olha só, esse hidrogênio e esse oxigênio aqui, ó, tá vendo? O hidrogênio está entre oxigênios, ó. São duas moléculas de água que estão interagindo aqui, né? Então isso aqui é uma força intermolecular. Essa aqui é uma força intramolecular, não é? Isso aqui é uma ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, que a gente pode falar ainda, mas é mais moderno usar ligação de hidrogênio. Certo? Então quando você tem água, você tem tanto ligação covalente, que é intramolecular, quanto ligação de hidrogênio, que é intermolecular. Agora no 3, você tem tudo aqui, né? Porque você tem NaCl, você tem água. A água tem ligação covalente, tem ligação intermolecular, que é ligação de hidrogênio, tem íon dipolo também. Então eu vou ter de tudo aqui, né? Então, ó, NaCl mais água, eu tenho sim interação íon-dipolo, que são as que nós vimos agora mesmo. Eu tenho ligação covalente, olha só, dentro da molécula de água. Como eu tenho água, essas moléculas de água elas podem interagir uma com a outra e formar ligações de hidrogênio também. Nessa solução mesmo, de água e sal. Né? Então, por isso que a gente marca a letrinha A. Ó. Primeiro, ligação iônica. Né? O segundo, ligação covalente e ligação de hidrogênio, que é o que nós falamos aqui. O terceiro, interação íon-dipolo, ligação covalente dentro da molécula de água e ligação de hidrogênio, que pode acontecer entre moléculas de água. Olha que questão legal, que deu uma resumida geral aí pra gente, tá bom? Chique, gente, belezeira? Então isso aqui é um assunto importantíssimo que eu queria recordar com vocês, que são as forças intermoleculares. Agora, essas forças intermoleculares, né, o estudo delas vai ajudar a gente a entender os pontos de fusão e ebulição das substâncias. Qual que é o reflexo dessas forças em relação aos pontos de fusão e ebulição? Né? Que a gente fala das propriedades físicas dessas substâncias moleculares. Gente, quando a gente fala em fusão e ebulição, é super importante a gente lembrar que a fusão e a ebulição, gente, neste processo físico, né, que isso é físico, né, acontece o quê? A ruptura, a quebra dessas forças intermoleculares que a gente acabou de ver, tá bom? E se for ligação iônica, quebra a ligação iônica, viu, gente? Que é a mais forte de todas, é mais forte que íon dipolo, mais forte de todas. Por que você não está colocando ligação covalente aqui, Renner? Porque a ligação covalente ela não é quebrada no processo de fusão e de ebulição. Tá? O que quebra são forças intermoleculares, se for molécula, e ligação iônica, se for um composto iônico. Tá bom? E aí a gente pode pensar o seguinte, quanto mais forte for essa interação entre as moléculas, né, mais difícil é para quebrar. Então mais energia precisa.
Então mais a gente tem que aquecer. Lembra disso? Então, por exemplo, a ebulição. Só para você ter uma noção, vou pegar uma panelinha com água e vou aquecer isso aqui, correto? Esse aquecimento, gente, o que ele vai fazer? Ó, lembra que as moléculas de água estão associadas por ligações de hidrogênio? Aqui eu estou dando exemplo da água, tá? Poderia ser qualquer outra substância, viu, gente? O que vai quebrar são as forças intermoleculares, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O estado líquido, né? Então, aqui, o aquecimento disso aqui vai fazer com que a gente quebre essas forças intermoleculares. Note que a mudança de estado físico, então aqui você está indo para o estado gasoso, ó, a mudança de estado físico, gente, ela não promove a quebra de forças intramoleculares, tá? Até porque o processo é físico. A natureza química da molécula não muda. A água, ela é H2O no estado líquido, ela continua sendo H2O no estado gasoso. Correto? Então você tem a ruptura dessas forças intermoleculares. E aí você passa para o estado gasoso. Certo? Então eu quero deixar bem claro para vocês que tanto na fusão quanto na ebulição, o que quebra quando você fornece energia, né, para o sistema são as forças intermoleculares e não as forças intramoleculares. Tá? E a gente pode fazer uma relação entre elas. Olha só. Substâncias com massas molares semelhantes, se a gente for comparar substâncias com massas com tamanhos próximos, e forças intermoleculares diferentes. É o que eu falei para vocês. A gente tem aqui, ó, para você duas situações. Quanto mais intensa forem as forças intermoleculares entre essas moléculas, mais difícil é para quebrar isso aí. Se mais difícil é para quebrar, isso significa o quê, gente? Que a gente tem que aquecer mais. Tudo bem? Então maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Concorda? Olha só, ó, o que é importante você lembrar? Que dipolo induzido é a mais fraquinha. Dipolo permanente é mais forte, ligação hidrogênio é mais forte ainda, e ligação iônica é mais forte ainda. Se tivesse aqui interação íon-dipolo, seria mais forte que a ligação de hidrogênio. E a ligação iônica é mais forte do que todas ainda. Tudo bem? Então essa é a sequência de forças. Então, por exemplo, gente, se a gente for fazer uma comparação aqui, ó, eu pego essas moléculas de água aqui para você, né? Ligação de hidrogênio, então a gente já sabe. Se eu for comparar aqui, gente, no caso, moléculas de metano, CH4, ó, são massas próximas, só que o metano é tetraédrica e os ligantes de fora são todos iguais. Vocês lembram disso? Quando os ligantes de fora são todos iguais, as forças todas se cancelam, gente. Então, isso aqui é um hidrocarboneto apolar. Todo hidrocarboneto é apolar, né? Se ele é apolar, ele faz dipolo induzido. Qual força é mais intensa? Uai, ligação de hidrogênio é mais intensa. Então, para quebrar a ligação de hidrogênio na água, aqui neste caso, é muito mais difícil do que quebrar uma ligação de dipolo induzido. Então eu preciso mais de energia para quebrar a ligação da água. É por isso que o ponto de ebulição da água, consequentemente, é maior que o ponto de ebulição do CH4. Vocês concordam? Então você tem que pensar dessa forma. Quem tem força intermolecular mais intensa, que são essas que a gente viu até agora, aí nos slides anteriores, né? Mais intensa, eu preciso aquecer mais. Então o ponto de ebulição é maior. Tudo bem, gente? Isso aqui é um primeiro ponto muito importante. Por exemplo, se você for comparar propano, que é um hidrocarboneto, o metóximetano, que é um éter, e o etanol, que é um álcool, né? Olha só, coloquei aqui para vocês, ó. Porque o ponto de ebulição do etanol é maior que o do éter, que é maior que o do propano. Ué, porque o etanol, ele tem OH aqui, ó, tá? Esse aqui só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto, gente. Todo hidrocarboneto é apolar, você não tem nenhum átomo puxando elétrons, deslocando nuvem eletrônica aqui, né? Então não polariza essa molécula. Se tiver só carbono e hidrogênio, é sempre apolar. Sempre que for hidrocarboneto, gente, sempre faz dipolo induzido, é sempre apolar. Esse aqui, ó, já é o oxigênio aqui entre carbonos, sobra pares eletrônicos nesse oxigênio, e aí esse oxigênio puxa os elétrons para ele, né, do CH3. Então acaba polarizando a molécula. Não faz ligação de hidrogênio, porque ele não tem o hidrogênio ligado diretamente aqui no O, viu, gente? Isso é uma coisa importante, tá? Mas ele é polar. Como ele é polar, é dipolo permanente. Agora, aqui não, ó. Aqui o hidrogênio está ligado diretamente no oxigênio, tá percebendo, gente? Portanto, aqui sim a gente tem uma molécula que é polar, claro, porque o oxigênio puxa elétrons para ele, e tem ligação de hidrogênio aqui, né? Porque o hidrogênio está ligado diretamente ao elemento do FON. Como a gente sabe que a ligação de hidrogênio é mais forte que dipolo permanente, que é mais forte que dipolo induzido, automaticamente está justificado porque que o ponto de ebulição aqui é maior que aqui, que é maior que aqui. Correto? Tá? Beleza, então maior força, maiores pontos de fusão e ebulição. Agora veja, a gente pegar, por exemplo, gente, moléculas com o mesmo tipo de forças intermoleculares. E se as forças forem iguais? Tipo assim, você pega duas moléculas que as duas fazem dipolo induzido. E aí? Aí, galera, a gente tem que apelar para as massas. Quanto maior a massa molecular,
maiores serão os pontos de fusão e ebulição. E é fácil você entender isso, né? Porque massas moleculares maiores, né, significa moléculas mais pesadas. Se elas são mais pesadas, a gente tem que aquecer mais para elas conseguirem passar para o estado gasoso, tá? Então eu trago para você aqui, ó, essa comparação, olha só. Esse aqui é o etano, massa molar 30 unidades, esse aqui é o decano, olha só a massa molar em 142 unidades, bem maior, bem mais pesada, né? Aqui é a polar, aqui também. Então ambas fazem dipolo induzido, concorda? Se ambas fazem dipolo induzido, eu tenho que apelar para a massa. Essa aqui tem massa maior? Tranquilo, Renner. Isso implica que o ponto de ebulição dela é maior. Tá vendo, gente? Mas veja, se apela para as massas quando as forças forem de mesmo tipo, né? Nesse caso de polo induzido. Olha só, todo mundo aqui é apolar, ó. Um flúor puxa para o lado, puxa para o outro, corta, né? As eletronegatividades, isso acontece com todos eles. Só que aí, quem tem a maior massa, ó, tem o maior ponto de ebulição, ó. Quem tem a menor massa, tem o menor ponto de ebulição. Tudo bem? Pensa dessa forma que vai te ajudar demais isso aqui, viu, gente? Forças intermoleculares de mesma magnitude, eu sempre apelo para a massa molecular. Correto? Muito bom. Então, todas as moléculas aqui são apolares, ó, como eu falei, todas fazem dipolo induzido. Agora, e se eu tiver moléculas, galera, com massas moleculares iguais, tá? E o mesmo tipo de forças intermoleculares? Para pensar. As forças intermoleculares são iguais e os tipos de forças intermoleculares também são iguais. Tá? Forças e massas, tudo igual. Você fala, nossa, Renan, e agora? Será que os pontos de ebulição serão iguais? Gente, não. Só para você recordar, ó. Eu trago aqui para vocês 3 moléculas, ó. Essa aqui que é o pentano, né? Esse aqui que é o 2-metilbutano, esse aqui é o 2,2-dimetilpropano, né? São, portanto, moléculas diferentes. Só que se você observar, eles têm a mesma fórmula molecular. Todos eles, gente, são C5H12. Todos eles têm 5 carbonos, todos eles têm 12 hidrogênios. Portanto, todos são apolares. Como são todos apolares, todos fazem dipolo induzido. Você fala, vão apelar para as massas, mas as massas são iguais, ó. Eles têm o mesmo de carbono, o mesmo de hidrogênio, correto? Então, o que isso faz? O que a gente tem que pensar aqui? Quando acontece isso, eu tenho que pensar na superfície de contato das moléculas. Gente, porque é o seguinte, ó, até já coloco aqui a definiçãozinha para você. Quando a molécula é de cadeia normal, ela não tem ramificação, uma molécula consegue encostar bem na outra. Porque a ramificação atrapalha encostar, sabe? Então, quando uma molécula encosta bem na outra, o que acontece? A superfície de contato é alta, então ela interage mais umas com as outras. E aí fica mais difícil separá-las. É por isso que o ponto de ebulição é maior. Quando você pega uma molécula, quanto mais ramificações ela tiver, o que acontece, gente? Mais distante uma molécula fica da outra. Se elas ficam mais distantes, fica mais fácil, elas se atraem menos, né? Então fica mais fácil separá-las. Portanto, eu aqueço menos. Então, quanto mais ramificado for a molécula, eu coloco isso nessa observação aqui para você, ó, mais distante elas vão ficar, menos atraídas umas pelas outras vão ficar, menos interação e, portanto, menor serão os pontos de fusão e ebulição. Por isso que o ponto de ebulição aqui, gente, da substância 1 é o maior de todos. Tá vendo? Porque ela não tem ramificação. Se ela não tem ramificação, ela encosta bem uma na outra. Porque se você pegar um recipiente contendo essa substância 1, que é o pentano, você não tem uma molécula só, você tem muitas moléculas. Elas interagem. Então uma encosta bem na outra. Correto? Já essas mais ramificadas, não. Quanto mais ramificada, essa aqui, ó, consegue encostar por cima, mas essa aqui não encosta nem por cima nem por baixo. Tem ramificação para cima e para baixo, tá vendo? Isso faz com que você tenha um distanciamento maior entre as moléculas. Então é mais fácil separar. Então exige menos energia. Então os pontos de fusão e ebulição serão menores quanto mais ramificado for a cadeia. Tudo bem? Esquece disso não, tá bom? E para fechar aqui, para você entender certinho, eu vou resolver esse exercício para você da PUC, que é muito legal. O exercício ele fornece para nós 4 amostras da temperatura de fusão e a temperatura de ebulição dessas 4 amostras. O que eu percebo aqui, gente, ó, tanto na fusão quanto na ebulição, conforme a gente desce do 1 para o 4, está aumentando as temperaturas de ebulição, tá vendo? E ele pede para a gente fazer a correlação aí, né? Ele fala do ácido benzoico, do benzaldeído, do fenol e do tolueno. Bom, então vamos pensar aqui, ó. Primeira situação, gente. Aqui, ó, se você chegar, imagina um outro ácido benzoico desse encostando aqui. O outro ácido benzoico tem um OH, então você consegue fazer uma ligação de hidrogênio por aqui, ó. Olha só, tá certo? E aqui por aqui também. Então são duas possibilidades de ligação de hidrogênio que a gente tem no caso do ácido benzoico.
Então, a ligação hidrogênio, que é a força mais intensa que a gente tem, se eu tenho duas possibilidades, isso significa o quê, gente? Que essa é a substância que tem o maior ponto de ebulição de todos aí. Agora veja, gente, no caso que vai ter o menor ponto, isso aqui, né? Por que esse aqui que é A1O, que é o menor valor de todos eles de ebulição? Porque é um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, faz de polo induzido, que é a força mais fraquinha que a gente tem, correto? Portanto, o ponto de ebulição é o menor mesmo. Agora eu vou ficar entre esses dois, gente. Olha só, aqui ó, eu tenho possibilidade de ligação de hidrogênio no fenol? Tenho, porque eu tenho o H ligado diretamente ao O. Tá? Agora a pergunta é a seguinte, e aqui no benzaldeído? A gente tem possibilidade de ligação de hidrogênio? Não, gente. Você fala, nossa, Renan, mas tem um O aqui, eu sei. Mas o O não tem um H ligado nele. E se você chegar com outro aldeído aqui, o outro também não vai ter um H ligado no O. Então grava isso, gente. Para que você tenha ligação de hidrogênio, que nem está acontecendo aqui no ácido benzoico, você tem que ter um H ligado num O em pelo menos uma das substâncias que estão sendo atraídas umas pelas outras. Tá? No aldeído não acontece, na cetona não acontece. Você não tem o H ligado diretamente no O. Portanto, tudo bem, ele faz dipolo permanente, ele é polarizado, o O puxa elétrons para ele, mas ligação de hidrogênio não. Tá? Então isso aqui é uma ligação de hidrogênio? Não é. Por quê? Porque o hidrogênio está entre oxigênio e carbono. Dá uma olhada, aí teria que ficar entre oxigênio e oxigênio. Então isso aqui não é ligação de hidrogênio, é um dipolo permanente. Correto, pessoal? O fenol sim faz ligação de hidrogênio, então o ponto de ebulição dele é maiorzinho do que esse. Tá? Então o 3 fica para o fenol, correto? E o menorzinho, o 2, vai ficar realmente para o benzaldeído. Ó que questão top da PUC, gente. Então, grava aí. Outra coisa que para a gente finalizar aqui é o seguinte, se você for comparar duas moléculas, uma fazendo uma ligação de hidrogênio e outra tendo duas possibilidades, é lógico que aquela que tem maior número de possibilidades de ligação de hidrogênio é aquela que vai ter ponto de ebulição maior. Viu, gente? Tá? Às vezes você tem uma molécula que tem um OH, outra que tem 2 OHs, 3 OHs. Quanto mais OHs, quanto mais NHs a molécula tiver, mais possibilidades de ligação de hidrogênio, mais difícil é para separar intermolecularmente. Mais a gente tem que aquecer, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Então, na associação aqui, tranquilamente a gente marca a letrinha C. Correto? Beleza? Então não esquece dessa parte de forças intermoleculares, viu, gente? Que eu revisei aqui com você. E essa relação dessas forças com os pontos de fusão e ebulição, do jeitinho que nós falamos aqui, isso cai muito e é muito importante. Tá bom, gente? Nesse primeiro momento, espero que eu tenha ajudado vocês nessa retomada muito legal que nós estamos fazendo aí para vocês, né? E tudo de bom, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galerinha! Um beijo! Tchau pra vocês!